daquelas pessoas que, quando pisca, o dia já acabou, o seu tempo vai embora? Muito prazer, eu sou Kátia Ruzisca e nós estamos aqui para trazer coisas que facilitem a nossa vida. Eu falo para mulher plus size, acima de 40 anos, 50 anos, é com você. Muitas de nós, mulheres, fomos educadas a dar conta de tudo. A gente já começou lá na infância a cuidar das bonecas, a cuidar da comidinha das bonecas, a cuidar da casinha das bonecas, e isso continua se repetindo ao longo da nossa vida. A gente tem a obrigação de fazer coisas que não deveriam ser obrigação, deveriam ser apenas por prazer. Isso faz você se lembrar de quando você brincava lá, e brincava de boneca, brincava de casinha, e que parecia ser só uma brincadeira, mas que hoje você continua nessa mesma brincadeira, que não é tão brincadeira assim, né? A gente vai continuando a realizar o que antigamente a gente fazia achando que era brincadeira, mas a gente estava sendo treinada e a gente vai permanecendo nesse treinamento ano após ano, sem cuidar de nós, sem abrir espaços para aquilo que nós realmente gostamos. Quando a gente está assim nessa nossa faixa etária, assim, eu já estou nos 56, quase 7. Mas importa, né? Quando a gente já está assim, acima dos 50, que a gente imagina que tudo já está mais organizado, a gente vai ver o nosso dia passa voando e a gente não consegue fazer coisas simples que nos dão prazer. Por exemplo, pegar um livro para ler. A gente acha que depois dos 50, depois da aposentadoria, depois de um monte de coisa que a gente coloca na nossa vida, a gente vai ter tempo para fazer algumas coisas do nosso gosto, que estão aqui no nosso coração. Porém, a gente vê que a gente vai pondo uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, e o tempo que deveria ser nosso desaparece. Cuidamos da casa, quem tem filho cuida de filho, algumas já estão cuidando dos netos, ou então o trabalho, o segundo trabalho, porque o primeiro já não dá conta do que você precisa e você acaba indo para um segundo trabalho, seja ele realmente trabalho externo ou alguma coisa que você faz em casa para completar renda. A gente vai pondo outras coisas, né? Cuida do marido, do companheiro, cuida da mãe, cuida da prima, cuida da amiga, cuida de todo mundo. Mas quem é a pessoa mais importante que precisa ser cuidada? Você própria. E esse seu cuidar fica para depois. Aí o seu cabelo vai ficando para depois. Não vou cortar agora. Não vou pintar agora. Não vou passar um batom porque eu não tenho tempo. Demora, né, para passar batom. Não vou fazer minha unha porque eu não tenho tempo. Demora também, né? 45 minutos? Se for você mesma que faz em casa, você faz em etapas. Por que não pode cuidar das suas unhas? São coisas que, se a gente realmente quiser organizar o nosso dia, a gente consegue encontrar tempo para as coisas que são importantes para nós. Eu quero te mostrar como é que eu organizo o meu dia. Nem sempre ele vai acontecer 100%. É claro que não. Não vai mesmo. Mas eu tento deixar ele da melhor maneira possível e com intervalos grandes para que eu possa realizar as coisas que eu preciso e que eu quero junto com as tarefas que eu tenho que fazer todo dia. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que arrumar aqui no meu escritório, eu tenho que gravar para vocês, eu tenho que fazer uma porção de coisa. Como qualquer dona de casa, como qualquer trabalhadora, eu tenho que realizar. A diferença é que vocês ficam me vendo o tempo todo, parece que eu não estou trabalhando, mas isso aqui é meu trabalho, né? E eu tenho que criar, eu tenho que ler para poder ter mais conhecimento do que está acontecendo na atualidade. Eu preciso botar minha criatividade em prática, em funcionamento. Porque senão eu trago sempre coisa chata aqui para vocês. Começa a ficar repetitivo
e aí se torna chato. Então, existe não somente o tempo de trabalho aqui, na frente de uma câmera, mas tem todo um aqui por trás, que é melhor que vocês não vejam o que acontece. Mas ele existe, então são muitas e muitas horas que a gente precisa ter disponível para as outras coisas, e dentro dessas 24 horas que existe no dia, nós precisamos ter espaços alocados para nós. Eu quero te passar 3 orientações que eu passei a usar no meu dia a dia. Antes de qualquer uma delas, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai organizar o nosso dia é: seja realista. Temos 24 horas, não temos mais o pique de quem tem 20 anos, esse já foi. A gente está mais devagar, a gente anda mais devagar, a gente pensa mais devagar, a gente realiza mais devagar. Então a gente precisa ser realista acima de tudo para que a gente possa ter as nossas 24 horas, realizar as tarefas obrigatórias e inserir coisas que são do nosso prazer. E como é que a gente começa por isso tudo? Colocando menos coisa no nosso dia. Essa é a nossa realidade atual. Por mais que a informação que nós temos hoje seja muito rápida e faz com que o nosso dia fique curto, é o excesso de informação que faz isso, a gente precisa colocar menos coisas no nosso dia. Escolha 2, 3 coisas que são prioritárias e que você vai colocar ali. Por exemplo, na minha segunda-feira, que é o meu dia para eu ficar aqui dentro de casa no escritório, o que eu coloquei? Eu tenho aula de francês de manhã cedo, porque a professora não tinha outro horário, porque esse dia era inteiro meu. Então eu tenho aula de francês no período da manhã. E depois eu tenho o dia todo livre para que eu possa trabalhar, produzir, programar, estudar, fazer tudo que eu preciso para estar aqui nas mídias sociais. E a cada 15 dias eu tenho a mentoria que eu faço parte e que ocupa o meu período de trabalho. Então a mentoria entra dentro da minha segunda-feira, junto com o horário de trabalho a cada 15 dias. Então eu tenho um pedaço do dia que é para mim, que é o estudar um outro idioma, e tenho o restante que é a obrigação. Dentro desse restante, eu tenho uma obrigação que é com terceiros. O restante é obrigação minha comigo mesma e com você que está aí do outro lado. Mais ninguém. Então veja que eu tenho uma flexibilidade para eu poder fazer coisas antes da aula de francês e depois da aula de francês, de acordo com o que eu tiver vontade naquele dia. Se eu quero escrever mais, eu vou escrever. Se eu quero gravar mais, eu vou gravar. Se eu quero programar todo mês, fazer toda a parte burocrática, que é a parte mais chata de fazer, é aquilo que eu vou fazer. A gente precisa se dar espaços. Ah, Kátia, mas eu vou sair para trabalhar lá na empresa às 8 horas da manhã. Eu tenho que estar lá, eu tenho que sair às 7, às vezes às 6. E só vou chegar na minha casa às 8 da noite. Tá bom, eu já fiz isso também. Eu tinha empresa, eu tinha que estar lá. 7 horas chegava o povo todo para trabalhar e eu também tinha que estar lá. E às vezes o povo todo ia embora às 6 da tarde e eu ia às 11 da noite. E aí o que a gente faz? A gente encontra brechas, mesmo que fosse no escritório, eu achava um tempinho para fazer alguma coisa que era para mim. Esse para mim, que é o estudar um idioma, que é ir para uma aula de dança, que é sair na sexta-feira depois do almoço e fazer as coisas que me dão prazer, mesmo que seja uma vez ao mês. A gente precisa encontrar espaços na nossa agenda e esse é o nosso item 1 de o que fazer para nós. Menos coisas na agenda total, mas coisas que também nos engrandecem como seres humanos, como mulheres maravilhosas. A segunda condição que nós temos, a segunda,
aceita que você não tem mais os 20 anos e o pique de fazer tudo de uma vez só. Aceita que vai ter dia que você vai acordar achando que você quer que o mundo acabe em barrancos, para você deitar e ficar lá encostada, porque você não está bem. Simplesmente aceita. A gente está tendo uma avalanche hormonal dentro de nós. E os nossos dias são assim, e agora, não é só naquela semana da menstruação, é o mês inteiro. Então, aceita que vai ter dia que você não vai estar com vontade de fazer tudo. Vai ter dia que você vai numa marcha mais lenta. Vai ter dia que você está no pique e você realiza tudo. Simplesmente permita que o seu corpo faça as coisas no ritmo dele. Organiza a sua agenda sabendo que ela vai ter espaços maiores, brechas maiores. Então, se eu vou daqui para São Paulo, eu já marco que eu vou usar uma tarde inteira para eu ir para São Paulo. Eu sei que se eu quiser eu vou sair daqui meio-dia, mas eu posso sair daqui às 3, 4 da tarde, que não vai me impedir de chegar no compromisso que eu tenho lá. Porém, eu já deixo reservado que da meio-dia em diante é São Paulo na sexta-feira, naquela última sexta-feira do mês. Então, organiza para que você tenha a capacidade de ter jogo de cintura se aquele dia você estiver mais lenta. Se naquele dia você precisar de mais cuidado com você. Se naquele dia você precisar se dar um cafuné. Se permita. Então, para isso, a gente precisa criar nossa agenda diária com maior espaço para que a gente possa ser humana. E o terceiro item que eu gostaria de falar é: peça ajuda. A gente nasceu sozinha, vai morrer sozinha, mas não precisa viver sozinha. Para isso, existem pessoas que podem nos ajudar. Seja alguém que você vai pagar para fazer alguma coisa para você, seja uma amiga, seja um parente, não importa. Se você precisa de ajuda, se você não consegue realizar aquela tarefa, peça ajuda. Tem uma lâmpada aqui no meu banheiro que está queimada há mais de mês, acho que é uns 2 meses. Como é um banheiro que eu quase não uso, é raro alguém usar aquele banheiro, a lâmpada está lá e eu até esqueço dela. E eu não vou trocar essa lâmpada, porque é daquelas que você tem que desmontar o lustre para poder fazer a troca da lâmpada. Não é uma coisa, é fácil, mas não é fácil. Então, não sou eu que vou fazer isso. Eu estou esperando o dia que o rapaz puder vir aqui e fazer essa manutenção para mim. Enquanto isso, se alguém precisar usar banheiro, tem outro, usa o outro banheiro. Aquele ali, tá ali, sem luz. Se você quiser ir no banheiro, naquele banheiro, você vai no banheiro sem luz. Mas eu não vou lá fazer esse serviço, porque eu vou ter que estar numa posição descômoda, correndo o risco de derrubar aquele treco na minha cara, porque eu não tenho mais a mesma agilidade que eu tinha antes, eu tenho um outro peso para ficar em cima do banquinho. Então, desisti. Aquilo ali eu não vou mexer. O dia que ele puder vir, eu já pedi. O dia que ele puder vir, ele vem fazer isso, esse servicinho simples para mim. Eu prefiro pagar para que ele venha fazer do que de repente eu cair do banquinho e aí a coisa vai ficar pior ainda. Então, essas coisas que às vezes a gente fala assim: ah, mas eu mesma posso fazer. Tá, mas se der algum BO, o quanto isso vai te custar? Eu ainda que tenho o joelho assim, a perna lá, o tornozelo já... Eu prefiro algumas coisas não me arriscar do que eu poder ter um problema futuro. Então pede que tem alguém sempre para ajudar, sempre tem alguém disponível. Eu sei que se eu tivesse já pedido aqui no próprio prédio, já teria vindo alguém aqui trocar para mim. Mas eu não pedi aqui, eu pedi externamente, nem comentei que isso tinha, porque o pessoal do prédio é super disponível. Então eu tenho certeza que já em 5 minutos eles teriam feito isso. Então é só abrir a boca. Abre a boca e diz que você precisa. Põe no Instagram e diz que você precisa de alguém te ajudando para alguma coisa. Preciso de alguém que conserte geladeira. Quem sabe? Vem uma lista de gente. É só abrir a boca. Pede que as coisas acontecem. E a gente não precisa continuar vivendo sozinha. A gente só nasceu e vai morrer sozinha. O meio do caminho, a gente pode ter companhia. Ou seja,
Você não precisa ser a Mulher Maravilha. Você precisa ser apenas a Mulher Maravilhosa. Aquela que está aí na minha frente me assistindo. É essa mulher maravilhosa que você deve ser. Não a botar a capa da superpoderosa e querer dar conta de tudo. Isso a gente não precisa. Organiza a sua agenda, faz um planejamento, seja realista. Realista com a sua vida atual, com a sua idade atual, com a sua agilidade atual. A gente não precisa dar conta de tudo. Nós não estamos aqui naquelas corridas, sabe, que tinha lá na Roma Antiga, que tinha que vencer, porque senão ia ser comido pelo leão. A gente não vai ser comido pelo leão. Pode até dar uma esfoladinha de vez em quando, mas não vai ser comido pelo leão. Então, tenha o seu tempo. Encontre as coisas que você gosta, coloca na sua agenda, faz as coisas de forma prática e com tempo para você. De forma que você possa chegar no final do dia, respirar. Assim, foi um dia bom, gostei do que eu fiz hoje. E se você quiser mais informações sobre esse mesmo assunto, eu criei o Guia das Coisas Boas. Essa foi uma das aulas que está lá dentro. Se você quiser as outras 14 aulas, o link está aqui abaixo. É só você clicar e acessar o guia e ter 15 hábitos que você pode transformar a sua vida e deixá-la mais leve, mais gostosa. Esse é o meu objetivo, te inspirar a ser melhor a cada dia e com você mesma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.